Olá, queridos profissionais da Educação Infantil Carioca. É com muito prazer que nós, da Gerência de Educação Infantil, apresentamos a Jornada Pedagógica aqui no Museu de Ciências da Terra. E esse ano a jornada tem um sabor ainda mais especial, porque ela completa 10 anos de vida, 10 anos de muitas histórias, 10 anos de muitas narrativas, de muitos reencontros. Ao longo da semana vão passar por aqui pessoas que fizeram e que fazem da nossa querida JPI uma das formações mais esperadas. Comemore você também esses 10 anos de muitas histórias e de muitos reencontros que traduzem a marca da educação infantil carioca. Um agradecimento muito especial à nossa querida secretária de Educação, professora Thalma Romero Suani, que possibilitou esse grande encontro da educação infantil. Vamos ouvi-la. Olá, bom dia. Essa semana nós estamos celebrando 10 anos de jornada da educação infantil no município do Rio de Janeiro. Para mim, com grande orgulho, pertencendo a essa rede, iniciar essa semana, que vai ser uma semana especial de práticas e de reflexões do trabalho que vem sendo desenvolvido na rede. Conto com cada um de vocês dentro das suas unidades para que repense a prática da educação infantil, visto que é um grupamento de grande importância para a nossa formação carioca. A partir desse novo semestre, nós vamos estar discutindo novas práticas e avaliando o dia a dia das nossas escolas. Eu conto com vocês, espero que seja uma semana proveitosa e que vocês tenham muito a lucrar e a nossa rede também. Boa semana, bom trabalho e bom recesso. As crianças fora da escola estão vivendo as suas realidades, suas experiências. É um acordo social, é um acordo cultural, que as nossas crianças têm direitos e esses direitos devem ser respeitados e fomentados. Todos podemos ser, mais uma vez, sujeitos da inclusão. Se você quer que seu aluno preste mais atenção, faça ele ficar mais motivado. Quando a gente prepara a escola, a gente prepara imaginando um determinado uso. E a criança subverte esse uso. Eu particularmente acho que nós precisaríamos descobrir melhor o mundo imaginário das crianças. Se a gente estiver mais próximo da linguagem da criança, a gente consegue se permitir mais a brincar e permitir mais que a criança brinque livremente. Vygotsky dizia claramente que de 0 a 4 meses é onde se vai definir a infância da criança. A consciência é um processo infinito de busca de respostas. Educadores da primeira infância, não vão, por favor, hoje às suas casas, a deitar nas suas camas, a dormir, sem antes se olhar no espelho e dizer: eu tenho um valor incomparável. Eu acho que a imaginação, né, é um grande patrimônio que a gente tem, esse patrimônio subjetivo, que ninguém vai tirar. Chamar os pais para conversar também é um cuidado seu de formar esses pais para olhar para essa fase de desenvolvimento das crianças. A criança, então, é um sujeito que se forma na cultura. Desde pequenininho, são nas relações, ou é nas relações, que esse sujeito vai se constituir. Não é proporcionar apenas um espaço para que ela brinque, mas você também está vivendo esse prazer. Ela realmente se expõe, né, às brincadeiras porque ela sente que ela está ganhando alguma coisa. A criança também nos ensina, né, sobre como estar com ela nessa relação. É o amor que move vocês, que poucos profissionais lacrimejam o tempo todo, toda vez que vão falar do próprio trabalho. Sabe o quanto caminhei pra chegar até aqui. O direito à expressão, né, é um direito humano básico, mas que precisa ser atingido também na escola de educação infantil. A criança, quando brinca, ela fala com o outro, ela se coloca no lugar do outro, ela traz suas indagações também do mundo. Por que é diferente ser professor na educação infantil e ser professor na etapa seguinte, por exemplo, nos anos iniciais do ensino fundamental, já que lá também se atua com crianças? Eu penso que o que faz uma diferença na educação infantil
é essa possibilidade da gente aprender junto com as crianças. Que criança é essa? Então, qual é o olhar dessa criança do século XXI? A linguagem é como se fosse a base fundamental da nossa Constituição enquanto seres humanos. Os agentes, os outros demais trabalhadores das creches e das pré-escolas também são educadores. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Foi de acolhida, de troca, de afeto que me constituí professora da rede. Professora abraçada pela educação infantil em todos os seus desafios e inquietudes. Em uma EI que construía sua identidade enquanto espaço de diálogo, de protagonismo e de descoberta. Uma educação infantil que se inquietava com os caminhos que levavam a ovelha até o capim e que começava a perceber que o pai mais importante naquele dia era a mãe. A JP se constituiu em um espaço de encontro, de pertencimento, de respostas e de novas perguntas. De busca de identidade às minhas ações pedagógicas, descobrindo um papel novo nesta ação. Me fez compreender que preciso estar disposta e sensível a escutar de forma sincera as infâncias que me encontravam a cada ano, dando a estas empoderamento e sendo convidada a participar e partilhar delas no processo pedagógico. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo, como diz Paulo Freire. E é a esses encontros que agradeço, a JP e a todos os profissionais de educação infantil e principalmente as crianças que partilharam da descoberta desses mundos comigo. Olá, sou Bruno Rossado, professor de Educação Infantil e faço parte da equipe GEI. Sou Mariana Zadminas, professora de Educação Infantil e faço parte da equipe GEI. Hoje estamos aqui no Museu Ciências da Terra, localizado no bairro da Urca, para mais um momento muito especial da nossa jornada. Vamos ter a roda Estética do Corpo e Inclusão na Educação Infantil. E hoje contaremos com a parceria do Instituto Helena Tipoff e duas especialistas no assunto, a Luciane Frazão e a Patrícia Brau. Luciane Frazão é doutora em Educação pela Universidade da Califórnia. Trabalhou durante anos como professora da rede e hoje faz parte da Subsecretaria de Pessoa com Deficiência. Já a Patrícia Brau é doutora em Educação e professora do CAP-UERJ. Ou seja, uma roda imperdível. Vamos pensar a inclusão no caminho da diversidade, no caminho da sensibilidade. Será um momento inesquecível. Ah, então, vem com a gente. Bom dia a todos e a todas. A gente está reunido aqui, então, hoje para a gente conversar um pouquinho sobre essa perspectiva de inclusão, não é? É uma perspectiva que, embora já tenha algumas décadas aí posta enquanto legislação, no nosso país, inclusive, é reconhecido mundialmente por essa legislação, uma legislação rica, né, de proposições enquanto como se implementa essa política pública e para a gente que é professor da escola, como que a gente, então, organiza essa estrutura, né? Entre esses desafios dessa perspectiva, o que está posto mesmo assim no chão da escola é o quanto a escola precisa modificar enquanto sua estrutura, né? Os tempos e espaços dessa escola. E o que envolve os tempos e espaços dessa escola, né? Envolve a questão do currículo, a questão da didática, a questão dos recursos. A nossa sociedade, por um bom tempo, e ainda hoje isso é visto, ela lida com um padrão daquilo que tem uma conduta típica, né, homogênea. Mas a gente fica com a pergunta, há de fato um grupo de estudantes com um perfil assim, que seja, embora a gente possa fazer níveis, né, de modalidades, né, o primeiro ano, o segundo ano, pré-1, pré-2, né, o jardim, a gente consegue formar um grupo de estudantes com uma característica tão homogênea assim, enquanto processos de ensino? A gente consegue elaborar uma atividade onde todos se engajam do mesmo modo? Onde todos aprendem do mesmo modo? Então, acho que esse é um mote muito positivo quando a gente fala da perspectiva de inclusão escolar, né? Porque ela prevê 3 pressupostos, enquanto pilares básicos
básicos para que a gente possa entender ou então prever um espaço inclusivo. Acesso, que a legislação prevê isso claramente. Hoje não há mais dúvidas sobre isso, não há questões que envolvam o não acesso por matrícula, né? A criança que não for matriculada, há vários recursos legais aí para contrapor. Então, a gente não tem essa dúvida mais. Além do acesso, a questão da participação, ou seja, da criança estar na escola, participando dos espaços, dos meios que ali estão presentes, e os meios são tanto os sujeitos que colaboram para esse espaço, quanto todas as atividades, os espaços físicos e a aprendizagem. Então, se nós temos acesso e participação, mas não temos a aprendizagem desse estudante, não se caracteriza como um espaço entre a perspectiva de inclusão escolar. Então, esse alicerce é fundamental para essa perspectiva. E é justamente sobre o aprendizado, né, que a escola tem esse mote, esse papel, essa função importante no desenvolvimento de qualquer criança, jovem, né, adulto, depois para frente na sua escolarização. E a escola tem lidado, então, com esse desafio de prever quais processos de escolarização fundamentam, né, propõem ensino e aprendizagem para todos que estão ali. É claro que quando se fala de inclusão escolar, na perspectiva base dessa filosofia, não se fala necessariamente de necessidades educacionais especiais. Não sei se todo mundo sabia disso, né? Porque a perspectiva a priori, ela trata das minorias que até então não chegavam na escola. Mas a escola se deflagra com uma situação muito pontual em relação a esse público-alvo, em relação a estudantes com deficiência, em relação a estudantes com um transtorno do espectro autista, né? Por que será isso? Né? Vou deixar essa questão para vocês poderem pensar, porque é o mote que a escola mais se deflagra no sentido de como fazer. Por que será isso? Por que a escola se pergunta, por que nós, professores, nos perguntamos como que eu ensino um menino, uma menina, né, de 4, 5, 6, 7, aí por adiante na sua escolarização, matemática, a escrever, a ler, né, os conceitos do currículo de geografia, de história, como que eu ensino essa criança? Né? E aí vale a fala em relação à perspectiva de desenvolvimento, né, inicial. Quem é essa criança? Né? Ela não é a criança autista, ela não é a criança com deficiência, ela é um estudante que se chama João, Patrícia, Márcia, Carolina, Felipe, que tem um desenvolvimento diferenciado do que é dito típico enquanto desenvolvimento. E a partir daí, então, como a gente pensa esse processo de oferecer aprendizagens diante do cotidiano que a escola aborda como currículo, né? E talvez essa seja a questão mais premente para a escola atualmente quando se fala de inclusão. Quando a Patrícia faz essas colocações sobre a inclusão, e o primeiro aspecto que ela coloca que é importantíssimo, é nós pensarmos que todas aquelas crianças que estão ali envolvidas naquele universo, elas têm prerrogativas diferenciadas do seu desenvolvimento, das suas trajetórias de vida, dos seus contextos escolares e familiares, né, dos seus contextos sociais. Então, quando a gente olha para aquele público, daquele espaço onde tem 20 crianças, onde tem 25 crianças, nós realmente vamos olhar para 20 crianças, 25 crianças, cada uma na sua particularidade. Só que em alguns momentos a gente tem a necessidade de delimitar, digamos assim, algumas caixinhas dos nossos saberes, como é que eu vou lidar com aquele conhecimento que eu tenho sobre aquele aspecto do desenvolvimento daquela criança, né? Nas nossas formações, as mais gerais, a gente acaba estudando assim, né? Como é que é um desenvolvimento de linguagem, como é que é o desenvolvimento motor, como é que é o desenvolvimento emocional para aquele grupamento, para aquela faixa etária e o que eu vou esperar. E quando aquela criança não corresponde àquilo que eu espero, eu preciso encontrar dentro do meu rol de saberes como que eu vou lidar. Então, assim, eu até consigo compreender em alguns momentos, porque quando a gente fala de inclusão, a gente precisa fazer esses pincelamentos, né? Quem é essa criança do ponto de vista étnico? Quem é essa criança do ponto de vista da sua, se é que a gente já pode falar sobre a sua identidade sexual? E quem é essa criança do ponto de vista da deficiência ou das necessidades educacionais especiais, né? A minha trajetória no magistério,
é uma trajetória que está muito vinculada justamente a essa articulação, essa caminhada da educação infantil e de ter a criança com deficiência nesse espaço. E durante muito tempo, a gente estudava ou tentava estudar que parâmetro é esse que norteia o meu trabalho para com aquela criança. Mas tendo aquela criança como um indivíduo à parte, digamos assim, isolada daquele contexto. Então, quando eu falei para vocês, né, estamos 25 crianças, não, a gente falou assim, não, eu tenho 24, mas o fulano que tem, enfim, que tem uma deficiência auditiva, o ciclano que tem uma deficiência visual. E aí a gente meio que organizava as estratégias, os materiais para aquela criança. E quando aquela criança não tinha a deficiência, digamos assim, clara, aberta, né, para a gente. Então, só que, graças a Deus, eu digo mesmo, com o passar do tempo, a gente conseguiu caminhar um pouquinho mais com essa prerrogativa e entender que não são 24 crianças que funcionam de um jeito e mais uma. São 25 crianças com todas essas particularidades. Mas eu tenho que ter alguns cuidados de como que eu lido com essas diferenças, porque senão também eu passo por um processo de achar que eu vou lidar com todos da mesma maneira. E ser, né, inclusivo, na verdade, é você lidar com cada um da maneira como ele, né, necessita. E aí o universo da infância, para mim, é muito rico nesse sentido. Né? Um pouquinho contrapondo com o que a Patrícia falou no início, né, que a gente, no ensino fundamental, fica muito preocupado com currículos, com avaliações, com instrumentos de avaliação. Não que na educação infantil nós não façamos isso, nós fazemos sim. Só que eu sempre me senti muito mais à vontade com essa possibilidade de proporcionar experiências para aquelas crianças de uma maneira, digamos assim, mais flexível mesmo. Né? Então, eu posso me dar um luxo de estar num espaço como esse que nós estamos hoje e tentar entender como que as crianças estão compreendendo esse espaço, como que elas observam esse espaço, como é que elas sentem esse espaço e de que forma elas, então, conseguem se comunicar conosco para que a gente possa estar ali mediando esse conhecimento, né, esse saber, essa aprendizagem o tempo todo. Lu, é interessante observar, assim, as crianças que chegam, fazendo esse link entre a educação infantil e o Fundamental 1, as crianças que chegam no Fundamental 1, que têm uma escolaridade já estruturada da educação infantil, a gente vê a perspectiva da inclusão muito melhor dada. É como se, não é que naturalizasse o processo, mas o reconhecimento dos diferentes modos de ser e de agir, das relações e das interações que ocorrem naquele espaço, elas vão sendo agregadas. Não existe eu que não sei falar conforme a oralidade que nós estamos aqui hoje, eu uso um outro modo para falar, por exemplo, como Libras. Não existe eu não enxergo, né, como todos nós aqui que somos videntes estamos enxergando, né, mas isso eu posso enxergar com o tato, com o toque, né? E aí as crianças vão experimentando isso com uma naturalidade que vai enriquecendo culturalmente aquele coletivo no sentido de valorizar as diferenças. As diferenças, quando a gente traz a perspectiva da inclusão e a gente ainda está trabalhando para construir essa cultura, ela é muitas vezes vista do ponto negativo, da menos-valia. A diferença pelo sentido do que tem menos, eu não vejo, eu não enxergo, eu não penso como os demais, eu não elaboro estruturas de pensamento como os demais, eu não falo como os demais, eu tenho comportamentos que me diferenciam muito dos demais. Mas quando a gente consegue elaborar interações, mediações nesse cotidiano da educação infantil, e a gente percebe isso nos anos iniciais do Fundamental 1, de uma forma coletiva, interativa, dessa forma em que as crianças passam a reconhecer a si como sujeitos de saber e de construção, num coletivo, esse processo de escolarização se dá de uma forma muito mais positiva. E aí sim a gente prevê a perspectiva de uma inclusão escolar. E aí, assim, do ponto de vista do que você está falando, isso me faz pensar da importância do planejamento. Com certeza. Que vai se vincular à questão da previsibilidade. Então, um dos conceitos que hoje eu acho fundamentais quando a gente fala, né, de inclusão é o conceito de desenho universal para a aprendizagem. Eu preciso prever a possibilidade de que todas as crianças
possam participar daquela situação de aprendizagem que está proposta. Então, eu preciso pensar que eu tenho uma criança que ela vai participar mais ouvindo, mas eu tenho uma outra criança que vai participar mais vendo, eu tenho uma outra criança que vai participar mais sentindo, né? E isso independente de ter ou não uma limitação. Isso, na verdade, vai estar dependendo da modalidade de aprendizagem que essa criança tenha. Se eu tenho isso, né, internalizado, se eu trabalho com essa previsibilidade, é claro que eu vou criar uma situação de aprendizagem para atender a todos de uma forma mais diferenciada. Então, eu não consigo mais, por exemplo, pensar no momento de contação de histórias em que você vai ter, né, aquele educador sentado, simplesmente narrando aquele texto e passando as páginas do livro. Eu preciso pensar que, para além disso, eu posso ter um tapete interativo, eu posso ter um material concreto que faça link com aquela história. Eu não preciso necessariamente, para entender que aquela criança está participando da atividade, que ela está ali sentadinha olhando para mim. Umas podem estar olhando para mim, outras podem estar no tapete, outras podem estar no material, outras podem estar circulando pela sala, mas aí tem uma música que faz um link, né, com aquela história, com aquela contação que está acontecendo ali naquele momento, e isso faz com que todas estejam participando daquela situação de aprendizagem, independente da modalidade de aprendizagem que elas tenham. E aí a gente precisa prever isso, a gente precisa pensar nisso quando fazemos os nossos planejamentos da educação infantil. E aí isso me remete a pensar nesse corpo, né? Nesse corpo, como eu falei para vocês, que em algum momento vai estar vivenciando essas situações, seja pelo ouvir, seja pelo ver, seja pelo cheirar, né? Enfim, pelo toque. Que aí esse corpo, né, que está ali sentindo texturas diferentes, e é isso que vai fazer com que, de alguma forma, essa aprendizagem, essa participação da aprendizagem esteja acontecendo. Então, acho que esse é um dos momentos que é riquíssimo para a educação infantil, que proporciona que todas as crianças estejam participando e, principalmente, né, aí eu preciso falar um pouquinho daquela criança que tem, sim, uma necessidade específica e que precisa de um apoio, de uma mediação ali, né, mais assistida para poder estar participando. Mas, enfim, né, são as nossas ideias, a ideia são as nossas reflexões. Essa ideia de modalidades diferentes de aprender, modalidades diferentes de ensinar, né? Tem um conceito, né, da diferenciação de ensino por esse viés positivo, em que você diferencia o ensino não para excluir, porque esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. Enquanto a gente preparar a atividade, planejar um momento ali didático de ensino e que você prevê um modo tão exclusivo para diante dos outros 24, que ele acaba isolado daquele grupo. Então, por isso que quanto mais recursos diferenciados, quanto mais diversa a modalidade de a gente ofertar, né, o conteúdo, o ensino de algum momento ali na sala de aula, melhor você prover com que todos interajam no coletivo. Então, essa concepção de desenho universal para a aprendizagem ainda é muito nova, né? Ela é muito, e ela nos desafia, porque justamente ela vai fazer com que a gente pense e repense os espaços e tempos da escola, né? Enquanto a educação infantil, acho que ela permite melhor isso, no sentido de você ampliar as atividades em tempo, de você ter recursos mais diferenciados, no sentido de você estar no chão, e aí criança, com essa faixa etária, precisa estar no chão, precisa circular, precisa andar, precisa se movimentar. O corpo precisa desse contexto de articulação para se desenvolver, e o corpo, nesse sentido, precisa desse contexto para se desenvolver, e está diretamente relacionado com os processos cognitivos que vão ser elaborados para essa criança. Então, não é porque ele está andando, porque ele está se movimentando, porque ele não está sentado na rodinha que a gente faz naquele momento, que ele não está atento. Então, há crianças, inclusive, que têm condições tão típicas de engajamento e que até que a gente construa ou que a gente se dê conta de qual é a condição, ou qual é o canal, eu diria assim, um coloquial, né? Qual é o canal de acesso a ela, às vezes a gente demora um tempo, mas é importante a gente estar atento a quais são. Por isso esses recursos de você ofertar, porque em algum momento alguma coisa acaba nos dando pistas de como engajá-lo melhor, de como ampliar os procedimentos com ele, de como ampliar o repertório que ele tem, e aí a gente garante aprendizado. É fácil? Não, não é. É dado? Não, não é. A gente tem como saber. Olha, Patrícia, na minha turma hoje são 25 crianças, dentre as 25 há um estudante com autismo.
Há um estudante com deficiência intelectual, ou com surdez, ou com baixa visão, ou com cegueira, né, deficiente visual, com altas habilidades, né, ou com paralisia cerebral. Como eu faço? Assim, bom, há como a gente saber, dado esse nome que é o diagnóstico dado, por exemplo, saber como interagir de fato com a criança? O que eu posso saber de previsão, enquanto alguém que não enxerga, alguém que não escuta, é outro canal de comunicação, de acesso à informação que é visual. Alguém que é deficiente intelectual, como eu penso? Há algum tipo de estratégia de mídia, de recurso de comunicação alternativa que eu possa acessar para esse cara, para essa criança? Né? Há algum tipo de prótese, porque para alguns sujeitos próteses são funcionais. Para um menino que tem deficiência intelectual ou que tem o TEA, o transtorno do espectro autismo, não são tão dadas essas estratégias. A gente conhece a criança e o desenvolvimento que ela apresenta, vivenciando as experiências escolares com a criança no coletivo em que ela está. É um desafio grande esse coletivo, por conta das diversidades que se colocam ali, de investimento, mas de é uma planejamento. característica que a gente não pode desprezar, porque faz parte da característica desse sujeito, faz parte do seu ser, né? Ter um canal, como você mesmo colocou, que é diferenciado. Né? E aí, quando você fala de próteses, ou de órteses, ou da comunicação alternativa, a gente está falando de um outro conceito, que é o conceito de tecnologias assistivas, que é algo que eu acho que a gente precisa se debruçar, precisa entender, como eu falei, para também não passar a largo que existe uma característica que diferencia essa criança. E aí, no rol das tecnologias assistivas, a gente tem aí desde a alta complexidade até a baixa, né, complexidade, aqueles materiais que nós chamamos de materiais adaptados, que podem ser confeccionados, né, Com papelaria comum da escola. Ou com um rolinho de papel higiênico, como a gente costuma te falar, né? E você tem a condição, então, de estar ofertando para essa criança, sim, que tem um canal diferenciado, que tem uma característica, para que ela possa estar participando de uma maneira mais assertiva. E está criando link também com as outras crianças. Então, acho que a gente já falou de bastante conceitos aí, já deu assim um pano para a manga para quem se interessar pelo assunto, inclusive pesquisar. Né? A gente já falou de desenho universal para aprendizagem, já falamos de tecnologias assistivas. Diferenciação de ensino, flexibilização curricular. A gente está falando de ensino colaborativo também nas entrelinhas, e isso eu acho que é fundamental também para a educação infantil. Acho que esse universo de primeira infância. Acho que já tem bastante coisa aí para a gente dialogar, não tem não, Patrícia? Temos. Podemos abrir? Quando vocês falaram, né, me veio à mente a primeira coisa, o acolhimento da família. Quando a gente acolhe a família, a gente conhece um pouco melhor essa criança, né? Kátia, você tocou em 2 pontos que eu acho fundamentais. Um em relação à família, principalmente na educação infantil, né? É extremamente importante ter um contato e um diálogo que seja mantido ao longo dessa escolarização com a família, porque a criança passa conosco 4, 5 horas, 6 horas, dependendo do turno escolar de cada escola, né? E a família passa o resto do tempo. Então, às vezes, para a gente poder compreender quais são esses canais de acesso iniciais e para a gente poder ampliar eles, a família já construiu, às vezes, alguns canais ali de comunicação, de interação, de organização de limites, de regras sociais de convivência, que a educação infantil lida de frente com isso nos anos iniciais da escolarização. Então, a família eu acho fundamental. E a família também tem ali um contexto que merece a nossa atenção, que se para nós, enquanto professores, há um estranhamento sobre como lidar, às vezes, com modos tão diferentes de ensinar e aprender, essa família também está tendo uma readaptação sobre o filho que chegou a esse núcleo familiar. Né? Existe na literatura, existem experiências, relatos de várias famílias sobre o luto entre o filho esperado e o filho nascido, digamos assim. Né? Porque todos nós, enquanto seres humanos, enquanto um casal que provê, né, uma gestação, tem aquela coisa assim, vai ser os olhos do pai, o cabelo da mãe, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Lança-se expectativas. Nós lançamos expectativas como professores, nós queremos resultados, como você disse. Então, o diálogo é necessário e fundamental e as redes, enquanto escola, família e saúde, que é uma coisa a ser construída no Brasil ainda, eu penso, né, para atendimento a essa criança, porque de início a escola tem um papel, mas que sozinha não vai dar conta sobre o desenvolvimento dessa criança. Né? Então, as terapias que são necessárias, de início, quanto antes, melhor.
né? Melhor desenvolvimento vai se prover ali, né? Em contato com a família que às vezes não tem orientação, não tem acesso, não sabe por onde buscar. Esse é um papel importante, eu penso, para a educação infantil enquanto processo inicial de escolarização, de acessar esse núcleo da sociedade, né? Caminhos para prover uma qualidade de desenvolvimento que é prevista, né? Não é igual, mas ninguém é igual, né? Ninguém tem desenvolvimento igual. É de novo aquele fator que a gente comentou antes da homogeneidade, que a escola se apregoa disso, né? Assume isso. É uma questão cultural e é por isso que a gente inclusive fala que a perspectiva de inclusão escolar é uma construção cultural antes de tudo, né? Não é só da escola, é uma concepção de condição humana que não é só uma, mas que é diversa. E a educação infantil lida de início com isso, sobre quem é esse sujeito, como ele interage com o mundo. Por isso que muitas vezes a escola é a primeira a identificar alguma questão de desenvolvimento quando não é dado como típico, né, da criança. E a escola que vai encaminhar para a fono, a escola que vai encaminhar para um psicólogo, ou às vezes de início, quando é muito tenra a idade, na educação infantil, como por exemplo, para um médico, para poder fazer uma avaliação melhor. Né? Porque às vezes a questão de não atender a chamada, não ser atento, não se engajar, a gente tem que investigar. Às vezes pode não ser nada, pode ser questões do ambiente social, que é um outro fator muito relevante quando se fala de inclusão escolar. Né? As questões das deficiências, de qualquer necessidade educacional especial, ela não se dá meramente pelo fator cognitivo. A questão do meu desenvolvimento, se eu tenho, né, no caso eu não tenho uma deficiência, mas quando é dada a deficiência, ela é dada tanto pelo fator orgânico quanto pelo fator social. O fator social, o ambiente social, ele pode maximizar ou minimizar a condição dessa deficiência. Esse diálogo entre família e escola, né, principalmente educação infantil, nos parece que é fundamental para poder articular essas estratégias iniciais de engajamento e da própria escolarização da criança, não é? Quanto à fala de vocês, que trouxe essa questão do olhar diferenciado, dessa leitura do aluno, dessas especificidades dele, de como fazer essa interferência, né? Essa leitura do aluno, ela é muito importante, contribui muito, até às vezes, para chegar ao diagnóstico daquela criança. A gente tem que ter o cuidado, sim, não rotular, né? Não querermos diagnosticar, pois nós não somos especialistas, né? Mas eu também chamo a atenção para o excesso do cuidado, porque às vezes nós educadores, quando ficamos com tanto receio, a gente tira a chance daquela criança ter um tratamento adequado já de imediato. A gente adia, né, esse olhar diferenciado. E aí, quando a gente passa para a família, chama a atenção dessa família, que ela precisa de uma ajuda, de um outro profissional em parceria com a escola, com a creche, a gente já aumenta as chances de agir de forma correta com aquela criança. E se você já sabe do que aquela criança tem, quais são as resistências daquela criança, quais são as formas de você acessar aquela criança, já facilita muito o seu trabalho. E além de tirar o professor da zona de conforto para ir em busca de pesquisa, de conhecimento, você já vai diretamente naquela necessidade daquele aluno. Não fica uma pesquisa vaga, você não fica solto no ar, sem saber qual é a necessidade daquela criança em específico. Mas você colocou uma questão que ela é bem significativa na educação infantil. Por dois motivos. Primeiro, porque em muitas situações você não tem aquilo que nós chamamos da deficiência instalada. Principalmente por conta da questão da faixa etária. Não é dado o diagnóstico tão recente. Exatamente, porque na verdade, assim, você tem algumas questões que elas são a nível de observação. Você precisa de um tempo observando aquela criança em situações diferenciadas para você poder dizer se é uma deficiência X ou se é uma deficiência Y. E às vezes não é uma observação de um dia ou 2 dias, é de alguns meses, de alguns anos mesmo. Então, uma das questões é essa, você não tem uma deficiência instalada, muitas das vezes. Então, quando eu escuto alguns discursos, tipo assim, eu não sei o que eu faço com ele, porque ele não tem laudo, a primeira coisa que eu falo
né, que eu retruco ele não tem laudo, mas ele tem um universo, um repertório de informações no seu cotidiano quando ele convive com você. Então, esse exemplo que você colocou mesmo é um. Não está escrito no laudo a seletividade alimentar, sobre a maneira como coloca o feijão, se vai ser por cima ou se vai ser por baixo do arroz. Essa é a sua observação, é o seu contato, é o seu convívio com aquela criança que vai te indicando essas informações. Então, não dá para pensar em educação infantil sem pensar em proximidade, sem pensar em estar junto, sem pensar em sentar no chão, dar o colinho quando tiver que dar o colinho, enfim. Né? Essa proximidade mesmo, para você poder saber com que criança é essa com a qual você está lidando, que necessidades ela tem. Então, complementando, né, a fala da colega, a professora falou a respeito, né, da roda, quando nós estamos lá na rodinha, e cada criança, né, tem sua especificidade e vai assimilar aquilo de uma maneira diferente. Ou ela vai assimilar ouvindo, às vezes só ela está ali com o corpo se mexendo, mas ela está assimilando aquele conteúdo. E com aquele aluno incluído que ele necessita, o corpo dele, né, pede o movimento, ele não fica ali junto com os demais alunos, ele quer ficar circulando no espaço, né, explorando o espaço. Como lidar com os demais alunos também, porque a gente sabe que quando parte do interesse da turma, a gente tem que voltar para o interesse da turma. Mas diariamente, com esse aluno incluído, como é que essa rodinha pode funcionar de uma maneira satisfatória, de uma maneira que todos os alunos, a gente consiga alcançar cada potência de cada aluno, né? Bom, de início eu pontuaria uma questão na sua fala, né, para a gente poder esclarecer e até ampliar o nosso olhar. Quem é o aluno incluído? O que significa ser incluído? Estão todos naquele espaço? Então, todos estão incluídos, todos estão matriculados. Né? Existe um aluno, então, nesse contexto dessa turma, onde todos estão matriculados, que tem uma demanda que se diferencia dos demais, enquanto engajamento. Né? Não sei se alguém aqui, todos nós somos professores. Todos nós. Todos nós aqui conseguimos o engajamento 100% de todos os estudantes? Todos os estudantes se engajam 100% o tempo todo? Então, são perguntas que a gente precisa fazer de início, para a gente não esperar desse estudante especificamente o que nenhum outro também nos oferece. Tá? Outra coisa, como que eu faço para que ele se engaje? Bom, aí a gente volta naquele conceito inicial, naquele diálogo inicial que a gente teve, dos recursos, de formas que você pode ter de ampliar o repertório de acesso a ele. Então, se você vai para uma rodinha só com um livro e você vai só oralizar, se é uma criança que tem uma movimentação corporal que ele precisa, às vezes são crianças que precisam ter uma autorregulação de si própria, que se ele sentar, ele vai ter um outro tipo de atitude, às vezes ele vai estar sentado, mas ele não vai estar prestando atenção, e às vezes circulando, ele está prestando atenção no que você está falando. Então, são condições para ele se engajar. É uma outra perspectiva que a gente precisa entender. Né? Qual é a condição que ele tem de engajamento? Porque, necessariamente, é uma outra regra que a gente criou culturalmente, que a gente só entende, digamos assim, que eu estou participando quando eu estou sentado olhando para você, quando eu estou de frente para você, quando eu estou sentada à mesa, que eu só produzo quando eu escrevo, que eu só sou avaliado quando eu faço prova. Esses são os desafios da escola. Outras formas de se configurar. Então, assim, não existe uma regra e nem uma receita para dizer como é que essa rodinha vai funcionar, porque para isso eu teria que estar lá na sala com você, conhecendo quem é essa criança e que coletivo se estabelece ali para eu ver quais são as estratégias, os recursos que poderiam melhor acessar as diferentes formas que ele apresenta e que provavelmente, para além dele, eu ainda vou favorecer, como professora, né, todo mundo, exatamente isso. O que a gente vê é que quando a gente consegue articular uma diferenciação de ensino positiva para um recurso, um modo de fala, de organização didática, aquele recurso, aquela organização favorece não só ele, mas a todos. Né? Agora, o mote que fica de questionamento, muitas vezes de angústia para a gente, é o quanto a gente favoreceu. Mas isso é o diário da escola. E por isso o coletivo, enquanto de relações entre os professores, de diálogo sobre o que foi feito e como foi feito, é importante. Para a gente não se sentir isolado sobre o que pensar no desenvolvimento daquela criança.
Bom, meu nome é Adriana, no caso não é uma pergunta, né? Eu gostaria de fazer só uma contribuição à nossa discussão, que uma palavra que foi bastante citada hoje na conversa e nos textos que a gente leu, se preparando para esse momento, foram as questões culturais, né? Isso me sensibilizou muito, porque, como a gente comentou aqui, né, a inclusão ela veio sofrendo essa evolução, né, ao longo do tempo, né, os olhares foram modificados ao longo do tempo para a gente compreender melhor o que seria essa coisa de inclusão, não só para seres com especificidades, mas a criança, a infância de uma forma geral, né, qualquer criança ali na nossa sala de aula, né. Então, uma parte que me chamou muita atenção num dos textos foi essa coisa de romper com as questões culturais e as tradições. Eu acho que nós, como educadores, isso me calou muito fundo, essa desconstrução da gente de não trabalhar da mesma forma, né? A educação ela precisa caminhar e ela é viva, né? Ela se modifica o tempo todo. Então, como as primeiras colocações, a questão do estudo, né, aliar a teoria com a prática, né, isso tudo eu acho de uma importância enorme, mesmo a gente falando das questões práticas mesmo, né, de que forma que eu vou trabalhar, mas essa questão de como essa questão também de culturas e tradições, elas precisam ser desconstruídas dentro da gente como educadores. Então, era só essa contribuição que eu queria fazer, né? Me foi muito significativo esse tema de hoje, eu estou muito feliz de estar participando. E eu queria também agradecer e mais fazer um comentário, né? De tudo que nós ouvimos, né, aqui hoje, quantos conceitos importantes nós vimos, né, quantas aprendizagens, mas fica a importância de todas as crianças estarem juntas, né, nesse espaço que a gente recorta aqui, que é da educação infantil, e como é importante todas as crianças estarem juntas. E a gente até falou assim dos temores que são previstos da família, muitas vezes, né, de estar trazendo, ai, meu filho vai estar ali naquele espaço, como é que vai ser? A gente já viu, são temores compreensíveis, né? Mas é nesse espaço, né, que a gente sabe que esse desenvolvimento que é promovido através das atividades, né, cada atividade planejada, né, cada ação, ela visa esse desenvolvimento de todas as crianças, é o que a gente quer para todas, inclusive essas que chegam para a gente muitas vezes com esse diagnóstico que tanto nos assusta, com questões tão específicas e peculiares no seu desenvolvimento, que muitas vezes nos assusta como professores. Mas é nesse espaço de interação que a gente vem entendendo, né? Eu acho que isso foi muito marcado aqui nesse encontro hoje, né? Que esse espaço de interação, ele é fundamental para todas as crianças e principalmente, inclusive, né? Para as crianças que a gente recebe com algum diagnóstico, como eu já disse, alguma especificidade no seu desenvolvimento. E aí esse espaço, ele é enriquecedor para todos, né? E foi dito uma coisa que é muito interessante, que eu queria encerrar minha fala aqui com isso, que esse espaço da educação infantil, onde todas as crianças têm essa oportunidade de juntas se desenvolverem, né? Juntas construírem todas essas, enfim, aspectos, né, que são importantes para o seu desenvolvimento, é também um espaço de inserção, né, de todas as crianças para esse campo, esse ambiente da diversidade, né, que a gente, então, também precisa promover, e eu acho que isso também é algo que, nesse espaço, a gente consegue construir. Então, assim, estar junto com todas as crianças, eu acho que isso acho que a gente pode, o que eu tiro hoje, né, desse nosso encontro aqui, é fundamental. Desenvolver, o nosso objetivo para todas é essa, né? O desenvolvimento de todas as crianças. E esse é um espaço que promove isso, e as nossas crianças que apresentam algum diagnóstico, alguma especificidade, como eu já disse, no seu desenvolvimento, não podem ficar de fora dessas oportunidades que esse espaço promove. Sem dúvida. Se servir de alguma forma de apoio, uma imagem visual que a gente possa, mental que a gente possa fazer, né? Falando de educação infantil, um desenho, a gente pode pensar que são desenvolvimentos que sugerem outros caminhos, outras trilhas, né? E aí, se a gente pensar dessa forma, talvez a gente consiga observar que não é só esse sujeito, especificamente público-alvo da educação especial ou da perspectiva de inclusão escolar,
que trilha caminhos diferentes. Então, pensar em inclusão escolar, em infância, juventude, em escolarização, talvez esteja nos exigindo pensar diferentes caminhos para os procedimentos de ensino e aprendizagem do que a escola até então estava habituada a pensar, não é? Acho que esse é o desafio que está posto para a gente. Muito. E no caso da educação infantil, quando a gente valoriza essa interação, a gente cria novas culturas. É verdade. A gente sai da tradição e cria novas culturas, mas quando a gente está interagindo, quando a gente está próximo, quando a gente está com eles, né? Quando todas as crianças estão juntas e quando nós, educadores, estamos ali no meio delas. Porque nós somos observadoras ativas, não é deixar o repertório das crianças ali e a gente ficar num pedestal analisando o que eu vou... Não, quando nós estamos ali, juntas e misturadas naquele universo, observando e agindo com elas. Enfim, acho que isso é primordial para a educação infantil, gente. Muito obrigada por esse momento. E como nós falamos muito aqui de interação, de educação infantil, a gente daqui a pouquinho vai participar de um outro momento para que além da fala a gente possa exercitar o nosso corpo em relação um pouquinho daquilo que a gente esteve conversando aqui. A gente agradece a atenção de vocês e convida então para essa vivência agora. Vamos nos reportar a educação infantil como infantes agora. Então, gente, estamos aqui nesse novo espaço do museu, dentro da exposição No Tempo dos Dinossauros, para realizarmos a nossa vivência. Patrícia vai explicar pra gente o que vai acontecer agora. Então, a ideia é a seguinte, vamos fazer uma roda de ciências? Então, nós temos aqui uma exposição de livros para a gente poder explorar, mas eu vou iniciar com um deles, com algumas problematizações que uma roda de ciências nos cabe. Todo mundo aqui conhece dinossauro? Todo mundo conhece? Vocês sabiam que os dinossauros nada mais são do que um lagarto? E que há dinossauros que têm bico? Que tem dinossauros que botam ovos como galinhas? Sabiam disso? Gente esperta, vocês, hein? Eu não sabia, não. Não? Eu não. Alguns dinossauros tinham uma proteção muito boa, aquela carapaça dura, uma casca dura, que ninguém conseguia nem colocar o dedo. Parece um porco-espinho. Não é? Alguns dinossauros têm placas nas costas, né? Uma coisa dura. Uma cabeça pequenininha essa. Um corpão. E outros com a cabeça bem pequenininha também, como a gente viu na outra imagem, olha. Uma variedade de tipos de animais que são chamados de dinossauros. E agora aqui a gente tem várias literaturas, vários livros com algumas informações. Vamos dar uma olhadinha sobre o que eles trazem pra gente, o que tem de curiosidade pra gente? O que será que tem nesses livros? Tem livro mais científico. Mas aí vai levantar o braço. Quem pegou livro que não conta história? Então todo livro conta história? Não. Todo livro tem informação, curiosidade? O nosso eu acho que tem, mas eu não sei ler muito bem. Tem uma imagem aí que vocês gostaram? Então, rapidamente, vamos ver quem escolhe uma imagem que gostou. Olhem lá. Olha. Cada um escolhe uma imagem que gostou e mostra pro amigo. Olhem só esse aqui, ó, também, essa da Mariana, ó. Eu gostei dessa. Gostou dessa? Então, você tá lendo. Mas eu não sei se eles estão brincando. Tô lendo? Tá lendo. Você tá lendo a imagem. Mas aqui não tem palavra. Mas a gente não lê só palavra, a gente lê imagem também. E aí, quando vocês escolheram as imagens, vocês leram algo que chamou a atenção. Uma informação que chamou a atenção. Gostaram dos livros? Sim. Eu acho que vocês vão gostar ainda mais do que vem pela frente agora. O que eu pensei? De nós irmos a um lugar para que a gente pudesse ter mais informações sobre os dinossauros, porque tem as informações dos livros, mas eu sei que tem um outro lugar que também tem algumas outras informações. Então eu vou dizer para vocês aonde eu pensei de nós irmos. Aqui, olha. Nós
irmos neste lugar. Quem sabe que lugar é esse? Ao museu. Para ver, adivinha o quê? Dinossauros. Os dinossauros. E De aí verdade? eu fiz uma pesquisa. Porque os dinossauros, pelo que eu fiquei sabendo, eles não vivem mais, né? Então não dá para ver os dinossauros de verdade. Mas dá para ver, né, um pouquinho do que esses dinossauros deixaram para nós. Acabamos de voltar da nossa expedição, né? Quem gostou da ida ao museu? Foi bem bacana, né? E aí nós vivenciamos coisas diferentes, porque tivemos os livros, batemos um papo, né? Depois fomos para o museu. E o museu, digamos assim, ele não estava no mesmo arranjo dos museus habituais, tradicionais, né? Que normalmente a gente só vai para poder olhar, né? Tinham algumas coisinhas diferentes. E aí eu queria ouvir de vocês. Quem gostaria de dividir conosco essa experiência desses momentos que nós vivenciamos hoje? O que eu adorei foi que a gente viu, né, os livros, né? A Patrícia falou um pouco e a gente foi olhar de perto. E além de a gente poder, né, conhecer um pouquinho da história, né, estando no museu, que é importantíssimo a gente ir para fora da escola e ter novos conhecimentos, a gente também viu umas coisinhas, assim, a gente conseguiu ter um pouco mais de conhecimento, que a gente nem no livro eu sabia, e aí conheci um pouco mais no livro e ainda aprendi mais no museu. E agora, então, a gente convida vocês a produzirem algum tipo de informação, pode ser de desenho, pode ser uma palavra, né? Tem alguns materiais aqui de formas, né, de texturas diferenciadas, tintas, guache, lápis de cera, massa de modelar, lápis grafite com folhas, né, a própria areia colorida, né, que vocês possam produzir alguma coisa que vocês acham curioso, uma curiosidade, uma coisa que vocês acham muito interessante desse momento experimentado aqui no museu. Tudo isso é importante, né? A partir da produção que a criança vai fazendo, você ir explorando com ela os conceitos, as ideias, né? O porquê dela estar feita daquela forma, que muitas vezes a atividade da escola ela fica restrita àquilo que está pronto. Mas esse processo de como vocês, cada uma está elaborando, entre ilustração, né? Miniaturas sendo modeladas, palavras, são formas de cada um representar um conhecimento e nenhum conhecimento é menor que o outro nesse contexto. Inclusive, a gente pode, no coletivo, daqui depois montar algum tipo de painel em que uma informação completa a outra e aí nós temos um conhecimento do coletivo para o coletivo. E aí a gente está com todo mundo ali participando, todo mundo integrado, todo mundo construindo alguma coisa sobre o assunto. Né? E aí a importância da mediação do educador nesse momento, porque vocês viram que a todo momento essa minha Lu que apareceu em algum momento dizendo que não lia, que depois leu a imagem, mas que preferiu usar a massinha por conta do tato, quer dizer, o professor também, né, o educador perceber e trazer para esse sujeito essas outras estratégias, esses outros materiais
que estão ali. Quer dizer, ao mesmo tempo que você respeita Tem. a necessidade do outro, respeita, né, a modalidade de aprendizagem do outro, você também tem o papel de estar estimulando. De valorizando, né? de dando Exatamente. sentido quando a criança não oraliza. Para que essa criança possa compreender outras coisas, vivenciar outras situações. Olha só, o que você fez aqui? Ó, a boca? Tentei representar o tamanho, aproximado do tamanho real da boca do dinossauro, aquela boca com dentes enormes, muito largos. São os né? dentes, então. Quantidade de dentes. E para você, o que chamou a atenção? Bom, eu gosto muito da escrita, então eu quis fazer uma lista de alguns nomes de dinossauros que eu conheci nessa expedição. Diplodocus. Estegossauro. Nomes estranhos e grandes. Mari, que roda sensível, quantas questões a serem pensadas. Mas elas não param por aqui, Bruno. Agora é com vocês nas unidades.